Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 21 de abril de 2022. Estamos dando início a mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nossa entrevistada será Joana Salem. Ela é professora e historiadora, com graduação pela Universidade de São Paulo, a USP, e mestrado em Desenvolvimento Econômico pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Faz doutorado em História Econômica, também na USP, pesquisando a reforma agrária no Chile, da Unidade Popular e a Contra-Reforma de Augusto Pinochet. É autora do livro História Agrária da Revolução Cubana, Dilemas do Socialismo na Periferia, publicado pela editora Alameda em 2016 e coorganizadora dos livros coletivos Cuba no século XXI, Dilemas da Revolução, da editora Elefante, e La Vía Chilena al Socialismo 50 anos depois, História e Memória, editado em espanhol pela Claxo em 2020. Antes de começarmos, quero pedir um pouquinho de paciência para o nosso imprescindível recado comercial. Opera Mundi é sustentada principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores, ou seja, é sustentada por vocês. Por isso que a sua contribuição financeira é decisiva para a nossa manutenção e desenvolvimento. Não há outra receita contra as fake news que não seja o jornalismo de qualidade. Há 5 formas possíveis de contribuição. A primeira delas, você pode se tornar assinante solidário de Opera Mundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, operamundi.com.br/apoio. Segunda forma de contribuição, você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Está diante dos seus olhos. Clique em Seja Membro e escolha um valor no nosso cardápio de opções. Terceira forma de contribuição. Durante a transmissão de nossos vídeos, você poderá contribuir com o Super Chat ou Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Super Chat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante o programa ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois de sua transmissão, nossos programas gravados, poderá contribuir com a ferramenta Valeu demais, estipulando um valor da sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. A nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Além dessas 5 formas de contribuição, lembre-se sempre de dar like, clicar no sininho e compartilhar nossos programas com seus amigos e nos seus grupos. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Bom dia, Joana. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos. Bom dia, Breno. Eu que agradeço o convite. É um prazer. Joana, o presidente Gabriel Boric é o chefe do primeiro governo de esquerda no Chile desde 1973. Ele representa a retomada do caminho interrompido pelo golpe contra o então presidente Salvador Allende? A conjuntura dos anos 70 e a conjuntura contemporânea são conjunturas muito diferentes, tanto da economia mundial quanto da lógica das disputas políticas que existem na América Latina, né? Sempre bom lembrar que nos anos 70
a revolução estava na ordem do dia, né? A Revolução Cubana estava no seu auge de criatividade, de pulsação. Havia uma série de movimentos revolucionários na América Latina que estavam agindo em diferentes países, e o socialismo era um tema concreto na agenda política das esquerdas, né? O anticapitalismo não era uma abstração, era um programa com medidas bastante concretas. E hoje a situação política, de modo geral, é muito diferente, né? O socialismo não está na ordem do dia das agendas políticas da esquerda na América Latina, muito embora existam setores que mencionem o socialismo no seu horizonte. A gente sabe que a Revolução Cubana ficou isolada no cenário latino-americano. Então, o que existe muito mais na América Latina hoje, acho que o Boric faz parte disso, são esquerdas que são antineoliberais e não necessariamente que colocam o tema da sociedade socialista e de um programa revolucionário no seu horizonte imediato, né? Basta perceber que o Boric não utiliza a palavra socialismo nos seus discursos. Ele não fala em construir um Chile socialista. Ele fala em construir um Chile com direitos sociais, um Chile com dignidade popular, essa palavra dignidade, né, que foi tão importante no estalido social em 2019. Então, existe uma diferença importante de programa e de projeto entre o que era o Allende e o que era o Boric. Agora, existem uma série de conexões simbólicas, né? Não à toa o Boric vai fazer uma saudação especial à estátua do Allende na frente do Palácio de la Moneda, na posse da presidência no dia 11 de março, e vai utilizar o discurso do Salvador Allende na Rádio Magalhães, que foi o último discurso do Allende antes de morrer dentro do palácio bombardeado, dizendo que mais temprano que tarde, né, mais cedo ou mais tarde, se abrirão as grandes alamedas por onde passe o homem livre e para construir uma sociedade melhor. Então ele usa esse discurso no seu discurso de posse e faz conexões simbólicas. Mas eu acredito que o projeto real do Boric é muito mais social-democrata do que socialista. Essa é a minha leitura. Você salientou a diferença entre Boric e Allende. Mas qual é a diferença, então, se o projeto de Boric é social-democrata, entre o Boric e a Concertação? A Concertação foi a coalizão entre o Partido Socialista, o Partido pela Democracia e a Democracia Cristã, a coalizão que governou o Chile nesses 32 anos, desde o fim do governo Pinochet em 89, esses 33 anos, a Concertação governou por 24 anos. Boa parte, durante um tempo muito importante, com presidentes que vieram do Partido Socialista, como é o caso da Bachelet e do próprio Lagos, embora ele fosse do PPD. Qual a diferença entre Boric e a Concertação? Bom, essa é uma pergunta que talvez muitas pessoas queiram descobrir a partir de agora, né? O Boric vai ter que provar eu sou a sua por isso que eu estou te perguntando. O Boric vai ter que provar a sua diferença, porque ele foi eleito para ser diferente da Concertação, né? O público que elegeu, os eleitores que elegeram o Boric, apostaram que ele fosse o mais diferente possível desse centro-esquerda, que governou o país na Concertação. A Concertação é uma coligação que surgiu em 89, na virada do fim da ditadura para o começo da democracia. No início, ela abarcava mais de 10 partidos, mas principalmente a Democracia Cristã, o Partido Socialista e o PPD, que é o Partido por la Democracia, que foi criado a partir do Partido Socialista, né? O Partido Radical também, que é um partido tradicional de centro no Chile, embora ele se chame radical, ele é um partido de centro, e entre outros. E a Concertação teve 4 governos. O primeiro foi do Patrício Elwin, que é democrata cristão, que teve uma responsabilidade na transição democrática. Fez algumas medidas de reparação em relação às vítimas da ditadura, mas que substancialmente pactuou com o modelo constitucional chileno que veio da ditadura, da Constituição de 1980. Depois teve o governo Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que foi o segundo governo dos anos 90. Eduardo Frei Ruiz-Tagle, também democrata cristão, filho de Eduardo Frei Montalva, que foi presidente do Chile nos anos 60, antes do Allende.
e que tem um gesto simbólico do Eduardo Frei Ruiz-Tagle que mostra bastante como a Concertación estava disponível para fazer acordos com o passado ditatorial, que foi o episódio relacionado com a prisão do Pinochet na Inglaterra, né? O Pinochet fazia alguns tratamentos médicos na Inglaterra, viajava para lá todos os anos, e aí, num determinado ano, em 98, o juiz espanhol Baltasar Garzón emitiu um pedido de deportação do Pinochet da Inglaterra para a Espanha, porque ele havia condenado o Pinochet pela violação de direitos humanos contra cidadãos espanhóis durante a ditadura no Chile. Então, Baltasar Garzón faz esse pedido, a Suprema Corte inglesa precisa julgar o caso, demora-se a julgar o caso, nesse ínterim, nesse meio tempo, Pinochet fica em prisão domiciliar por 5 meses, e ele, inclusive, é visitado pela Margaret Thatcher, né, que faz uma visita especial ao Pinochet, agradece o Pinochet pela ajuda que ela recebeu do Chile na Guerra das Malvinas contra a Argentina, né? E, no final das contas, a Corte Suprema Inglesa vai aprovar a extradição do Pinochet para a Espanha. Só que depois acontece um acordão entre o primeiro-ministro britânico e o Eduardo Frei Ruiz-Tagle para resgatar o Pinochet por motivos médicos e trazer ele de volta. Então, toda essa história é só para contar que o Eduardo Frei Ruiz-Tagle, muito embora o pai dele tenha sido assassinado pela ditadura, resgatou o Pinochet de uma potencial cadeia na Espanha. O pai do Frei não foi assassinado pela ditadura. O pai da Bachelet. O pai do Frei. O Eduardo Frei Montalva, ele morreu em 1981 por conta de uma questão que depois teve um processo de exumação se chegou à conclusão, meio recente até, poucos anos atrás, se chegou à conclusão de que ele tinha recebido algum tipo de envenenamento. Enfim. Não sabia. O Eduardo Frei, embora tenha apoiado o golpe de 73, né, o Eduardo Frei pai, ele depois se tornou uma oposição forte à ditadura, né? E nos anos 80, quando estava em vias de democratização, as lutas democráticas aumentando, ele foi uma vítima da ditadura nesse sistema de mortes meio ocultas, né, por envenenamento, que acontece no hospital, são difíceis de descobrir. Como se supõe que tenha havido com o João Goulart, com o Juscelino Kubitschek. Exatamente, e com o próprio Neruda também, né? Então, tem matérias sobre isso nos jornais chilenos, né, que falam sobre o tipo de substância que foi encontrado no corpo do Eduardo Frei Montalva, que indica uma determinada dose errada ali. Enfim, só para dizer que o Eduardo Frei Ruiz-Tagle resgatou o potencial responsável pelo assassinato do próprio pai dele, para ter o nível de compromisso que a Concertación tinha com a continuidade da ditadura ou de alguns parâmetros institucionais da ditadura chilena, né? Em seguida vem o governo Lagos, que foi o primeiro governo não democrata cristão da Concertación. Esse governo Lagos, ele de fato faz umas pequenas reformas constitucionais, né, muito tímidas, reduz o quórum de 2/3 para a mudança da Constituição para um quórum de 4/7, algo assim, algo que baixa de 66% para 57%, mais ou menos, o quórum de mudança da Constituição, e faz 2 comissões da verdade, mais além das que tinham sido feitas pelo Patrício Elwin. Ele faz uma comissão da verdade dos povos indígenas, que se chama Comissão Verdade Histórica e Nuevo Trato, e ele faz uma comissão da verdade de prisioneiros de presos e torturados políticos, porque antes só tinha tido a comissão da verdade dos desaparecidos e mortos. Então, o Lagos dá alguns sinais um pouquinho mudancistas, mas muito tímidos. E daí a Bachelet, que seria talvez a ala mais à esquerda da Concertación, supostamente, mas que também administra o modelo, né? Então, tudo está ligado com essa ideia do modelo chileno de capitalismo, que é muito bem aplaudido pelas instituições internacionais do neoliberalismo, que é muito bem apresentado em termos de estatísticas econômicas e de crescimento do PIB, etc., mas que foi gerando uma crise social insustentável, né? Então, o Boric, ele tem a missão de romper com o legado da Concertación. Em muitos aspectos, a Concertación aprimorou o modelo pinochetista. Por exemplo, relacionado com a exploração das terras
das madeireiras no sul do país, e também relacionado com o próprio modelo de transferência de recursos públicos para o setor privado da educação, né? Então, a Concertação aprimorou o modelo neoliberal e o Boric é eleito com a plataforma de romper com esse modelo. Mas eu acredito que a única forma de... Primeiro, o Boric é bastante institucionalista, bastante legalista, e a única forma de criar um caminho de ruptura com o modelo neoliberal no Chile, para o Boric, tenho a impressão que é depois da aprovação da nova Constituição. Que o Boric só vai fazer movimentos de ruptura com esse modelo, dando vazão ao seu programa, depois que ele tiver amparo legal completo para isso. Isso significa, pelo menos, no fim desse ano. Porque se prevê que o plebiscito de saída, que vai aprovar o novo texto constitucional, é em setembro. Né? 4 de setembro. Isso. Então, eu acredito que a estratégia dele é essa. Ganhar tempo até 4 de setembro. Isso. E na verdade, administrar o modelo da mesma forma que a Concertação fez, até ter um respaldo legal possível para criar algum tipo de ruptura. Lembrando que o próprio governo assume que se trata de um governo de duas coalizões. Não é um governo de uma coalizão. É um governo que incorpora dentro de si a Concertação, ou a antiga Concertação, pelo menos alguns dos seus partidos. Eu queria te fazer uma pergunta especificamente sobre isso, Joana. O Boric foi candidato pela coalizão Aprovo Dignidade. Aprovo Dignidade. Era uma coalizão formada principalmente pela Frente Ampla. A Frente Ampla é um conjunto de partidos, entre esses partidos o do Boric, que é o Convergência Social. A coalizão, portanto, era formada entre a Frente Ampla, a qual pertence o atual presidente, e pelo Partido Comunista. No segundo turno, no entanto, Boric se reaproxima da velha Concertação, composta centralmente pelo Partido Socialista, pelo PPD, para poder ganhar as eleições. Na montagem do governo, os comunistas, que são a principal bancada parlamentar de esquerda, ficaram fora de todos os cargos principais. E alguns desses cargos foram oferecidos ao Partido Socialista. O peso do Partido Socialista é muito maior que o do Partido Comunista no governo. O Partido Comunista tem aquilo que se chama Secretaria-Geral do Governo, que, na verdade, é a porta-voz do governo, a Camila Valerro, mas o Partido Comunista não tem nenhum dos cargos de Estado. Não tem o Ministério do Interior, que controla a polícia, não tem a chancelaria, não tem o Ministério da Economia, não tem o Ministério da Defesa, não tem o Ministério da Justiça. E tampouco tem algum ministério social realmente importante, nem saúde, nem educação. O Partido Comunista ficou com o Ministério do Trabalho e com o Ministério de Ciência e Tecnologia. Esses são os cargos do Partido Comunista, nitidamente deslocado no governo do Boric. Essa mudança de eixo de aliança com a marginalização dos comunistas representa apenas um movimento tático, esperando o referendo sobre a nova Constituição, ou ele está retomando as velhas teses da Concertação sobre mudanças graduais sem rupturas? A parte do discurso do Boric, ele fala vamos lentos porque vamos lejos. Ele justifica a lentidão como pretexto de um horizonte mais rupturista ou mais distante, né? Mas com mudanças graduais. O governo tem um discurso de mudanças graduais. Mas é muito importante essa comparação, essa desproporção que você pontuou entre, por exemplo, o Partido Socialista e o Partido Comunista dentro do gabinete do Boric, né? O Partido Comunista tem o Ministério do Trabalho, que é um ministério relevante, considerando a situação da classe trabalhadora chilena, que é desprovida de direitos. Há muito o que conquistar em termos de direitos do trabalho a partir de um posto como esse, né? Que é ocupado por uma militante comunista chamada René Tejada, e a voceria, que é a Camila Vallejos, que está numa posição bastante complicada e talvez até desconfortável em algum sentido, porque ela representa a minoria do governo, que é o Partido Comunista,
porém, ela precisa ser a voceira do governo. Então, ela precisa estar com o mainstream do governo, embora ela esteja organicamente alinhada, do ponto de vista programático, à minoria do governo. Ela vai ter que ter muito jogo de cintura, né? E eu vejo que já está tendo algumas dificuldades relacionadas com essa posição desconfortável que ela pode ficar, né? O Partido Socialista também tem 3 O Partido ministros. Comunista já começou a apontar para dissidências internas. Exato. E também existem algumas fissuras, nem sempre muito visíveis, dentro do Partido Comunista, né? Sobre como se relacionar com o governo. Sobre o Partido Comunista especificamente, é bom lembrar que o Partido Comunista participou do governo Bachelet II. O Partido Comunista compôs a coligação do governo Bachelet II, que deixou de se chamar Concertación e passou a se chamar Nueva Maioria, com o ingresso do Partido Comunista. A Camila, propriamente, já tinha tido um papel importante na reforma educacional do governo Bachelet. E, curiosamente, nessa conjuntura do Bachelet II com o Partido Comunista no governo, a Frente Ampla, com Boric e com Jorge Jackson, ministro da Secretaria-Geral da Presidência, estavam na oposição, alegando que o governo Bachelet era um continuismo do modelo neoliberal. Então, tem uma certa inversão de posições, porque aparentemente o Partido Comunista estava mais disposto a fazer alianças naquele momento, e depois do estalido social, o Partido Comunista se consolida numa posição no espectro mais à esquerda, e a Frente Ampla se localiza numa posição mais ao centro-esquerda, né? E, de fato, é um governo de 2 coalizões, explicitamente de 2 coalizões. Significa que existe o Apruebo Dignidad, da Frente Ampla com o Partido Comunista, e a coligação Nuevo Pacto Social, que foi a do Partido Socialista com a Democracia Cristã, Partido Radical, PPD e outros, né? A Democracia Cristã não está no governo, né? A Democracia Cristã não está no governo, inclusive se enfraqueceu muitíssimo. Teve um desempenho eleitoral medíocre, né? Foi o pior desempenho eleitoral da Democracia Cristã desde a reabertura democrática, né? Não tem ministério, mas também tem uma força parlamentar irrisória, né? E o que é posição-chave? O que é posição-chave é o ministro da Fazenda, por exemplo, que é o Mário Marcel, que é um ex-Partido Socialista, mas ele só é ex-Partido Socialista porque ele foi um pouco mais à direita, talvez, do que o Partido Socialista. Ele esteve em quase todos os governos democráticos, ele ocupou algum cargo econômico dito técnico, né? Por exemplo, ele foi presidente do Banco Central do governo Pinheira. Ele é como se fosse um Henrique Meirelles, né? Do Boric. Ele é o cara do mercado, é o cara que vai acalmar, que vai ser o fio terra do mercado, que vai acalmar os mercados financeiros, a grande burguesia chilena e estrangeira que tem negócios no Chile, no sentido de conter as mudanças econômicas, né, de administrar o modelo. E aí sim tem um impasse pesado, porque existem várias fronteiras em que o programa do Boric só é realizável rompendo com o modelo chileno. Então é preciso descobrir se esse programa é uma declaração de intenções ou se é realmente um programa, né? Se é um programa para ser aplicado ou se é um programa para ganhar a eleição numa conjuntura que virou para a esquerda, né? Isso significa, por exemplo, ampliar os direitos dos trabalhadores de maneira substantiva, o que vai incomodar a classe empresarial chilena e estrangeira que atua no país. Significa, por exemplo, as 40 horas de trabalho, criar uma espécie de modelo CLT de direitos sociais, que não existe no Chile, né? A maior parte dos contratos chilenos são contratos temporários, né? O mundo do trabalho chileno é um mundo muito mais parecido com o idealizado da reforma trabalhista do Temer, mas há muitas décadas é assim, desde os anos 80, né? É um mundo de trabalhadores temporários e além do tema do trabalho, o tema da propriedade, né? Não, e a carga tributária no Chile também é irrisória, né? Sim, sim. E o tema da propriedade que vai envolver várias questões estratégicas, como cobre, né? Como as terras do sul do país,
como as AFP, que são uma operação de capitalização gigantesca da Previdência, e diversas outras. Então, ou é um governo que vai entrar em conflito, ou ele vai ser engolido pelo modelo que ele foi eleito para derrubar. Né? Ao contrário das principais forças da esquerda latino-americana, a começar pelo Partido Comunista Chileno, Gabriel Boric revela-se abertamente hostil aos governos de Cuba, Venezuela e Nicarágua. Frente à crise entre Rússia e Ucrânia, ele abraçou a posição dos Estados Unidos e da União Europeia, solidarizando-se com o governo Zelensky e condenando Moscou. O que representam, na tua opinião, esses posicionamentos que são distantes não apenas do Partido Comunista Chileno, mas, repito, da maioria da esquerda latino-americana, como o PT aqui no Brasil, a Frente Ampla no Uruguai, o Partido Comunista Cubano e assim por diante? Eu acho que são vários casos diferentes, né? Eu acredito que a esquerda tem posições heterogêneas sobre todos esses temas, né? Talvez a esquerda tenha posições mais homogêneas referentes a Cuba e a Venezuela. Mas a esquerda brasileira, por exemplo, tem posições heterogêneas em relação à Nicarágua. Existem setores da esquerda brasileira que são críticos à Nicarágua também, que acreditam que o Daniel Ortega tem um perfil autoritário, viola direitos humanos e etc. Né? Da mesma forma como aconteceu com a questão russa, né? Com a questão da guerra da Ucrânia. A esquerda brasileira entrou em franca polêmica, né? Sobre qual seria a interpretação correta para se dar esse conflito. Se tratava ou não de um conflito interimperialista, ou a Rússia poderia ser anti-imperialista. Você, inclusive, protagonizou esse debate, né? E trouxe pessoas que divergem de você para trabalhar isso, para refletir junto, né? Então, eu acho que são questões que a esquerda não tem uma opinião homogênea. A esquerda tem uma opinião. Mas o Partido Comunista Chileno tem uma posição homogênea. Sim. O Partido Comunista Chileno tem um alinhamento mais, digamos assim, tradicional do apoio, né? Embora ali, em algumas ocasiões, o Radui sobre a Nicarágua dê algumas vaciladas ou demonstre alguma dúvida sobre a Nicarágua, né? Que acho que é um ponto da América Latina mais polêmico. Agora, o Boric, ele vai, acho que um pouco mais à direita, talvez, do que essa esquerda que eu estou referindo, que é crítica à Nicarágua, que é crítica à Rússia, né? Eu acho que ele ele se posiciona de uma maneira supostamente neutralista, com um discurso que parece um pouco escrito pela ONU, sabe? É um discurso muito protocolar, é um discurso muito pouco a fundo nos problemas dos conflitos sociais. Basta ver a declaração que foi feita pelo governo Boric agora a respeito dos conflitos na Palestina, né? É sempre bom lembrar que o Chile é um dos países com a maior comunidade palestina fora da Palestina. Tem até time de futebol, né, da Palestina no Chile. Talvez seja a maior comunidade fora da Palestina. Exatamente. E então esse tema é muito sensível para os chilenos, né? E, no entanto, o Boric fez uma declaração sobre o conflito, o acirramento dos conflitos na Palestina, anódina, né? Uma declaração que não fede nem cheira, que parece que foi escrita pelo presidente da ONU, assim, aquela coisa, a única forma de superar o conflito é com a paz. Bom, isso é óbvio, né? Quer dizer, então é uma política externa que parece um pouco em cima do muro, em circunstâncias que não é possível ficar em cima do muro, né? Então isso talvez seja um pouco decepcionante em alguns aspectos, mas digamos que a política externa não é o ponto forte do mudancismo do governo. Eu acho que é muito forte. Isso não pode criar uma situação complexa para o Boric na sua relação com a esquerda latino-americana e com os demais governos progressistas? Olha, ele se demonstrou muito, muito, muito simpático ao progressismo latino-americano, né? Ao Fernandes, ao PT no Brasil, né? Convidou a Dilma para participar da cerimônia como convidada especial na posse, né? E tem boas relações com esses progressismos, com o próprio Luiz Arce na Bolívia, né? Tem boas relações com os partidos progressistas latino-americanos. Eu não acredito que a posição dele fira em nenhum ou seja um problema em termos institucionais, né?
Inclusive porque quando a gente lembra da política externa do PT, né, se a gente for pensar no comportamento do Lula, o Lula também demonstrou aceno para o Bush, demonstrou aceno para o Obama em seguida, né? E tinha uma preocupação de manter, preservar uma diplomacia de boa vizinhança com todo mundo, embora tivesse posições demarcadas em relação a alguns assuntos polêmicos, né? Mas, de certa forma, eu vejo o Boric como alguém que não quer, que quer evitar ao máximo conflitos internacionais. E que, nesse sentido, a política externa dele, eu não acredito que vá criar nenhum tipo de rusga no contexto do progressismo. Diferentemente do que o Lula, o governo Lula demarcava sobre Cuba, Venezuela e mesmo Nicarágua de uma maneira muito contundente. Sim, sim, isso é verdade. Isso é verdade. Mas eu não acredito que a posição do Boric mais centrista vá gerar nenhum tipo de conflito. Eu não acho que é política externa o problema principal do Boric, sinceramente. Acho que o problema principal dele é como resgatar as fronteiras de acumulação que estão expropriadas pelas grandes classes dominantes desde a ditadura. Esse é o problema dele. É um problema de terra, é um problema da previdência privatizada, da educação privatizada. Esse é a fronteira de conflitos que ele vai enfrentar. Não por acaso, o governo começou com alguns tropeços, todos eles relacionados com esses pontos internos, né? Para citar um caso só. Primeira semana de governo, a ministra do Interior, Isquia Siches, vai à Araucania, região do sul do Chile, controlada por parte dos territórios Mapuche, e ela não consegue chegar na comunidade de Temucuicui, onde ela tenta chegar, né? Porque o carro governamental é bloqueado por um carro incendiado, acontece uma espécie de barricada no caminho e acontecem tiros, né? Então, a ministra do Interior foi impedida de entrar no território em que ela estava entrando, que era um território de zona Mapuche. Existe uma fronteira deflagrada, né? Ali dentro do país. Então, esse é um dos temas que o governo enfrenta, que acho que é muito mais grave e difícil do que o tema da política externa nesse momento. E recentemente sofreu uma derrota relativa no parlamento sobre a liberação dos fundos de pensão para que as pessoas pudessem complementar suas rendas, né? Ou seja, o governo conseguiu impedir a liberação dos fundos de forma genérica, mas também não conseguiu aprovar a liberação dos fundos para que as pessoas pudessem pagar suas dívidas, né? Sim, esse é um tema super central relacionado com as AFPs, Administradoras de Fundo de Pensão, né? Para quem não conhece muito bem o sistema de previdência do Chile, é o sistema mais privatizado do mundo, né? Ele está privatizado desde 1980, 1979, por uma reforma da Previdência feita pelo irmão mais velho do Pinheira, o José Pinheira, que era Chicago Boy, ministro da ditadura. Essa Previdência foi completamente privatizada e hoje em dia existem cerca de 6 grandes empresas privadas que controlam a capitalização e a Previdência capitalizada. E a Previdência é em contas individuais. Então, é um pouco o modelo que o Paulo Guedes tentou implementar em 2019 e foi freado até por setores do Centrão, né? Então, o que aconteceu nessa última semana? Desde da pandemia, foram autorizadas que as pessoas, os contribuintes da Previdência privada, retirassem uma parte do seu dinheiro acumulado na Previdência como forma de emergência social. Então, ao invés de eles fazerem uma espécie de auxílio emergencial, que nem aconteceu no governo brasileiro, eles permitiram o retiro do dinheiro das próprias previdências. O Marco Kremerman, que é um economista importante do Chile na perspectiva crítica, ele diz assim: o governo não ajudou os chilenos se ajudaram a si mesmos, porque esse dinheiro é deles, né? Então, não é auxílio público, não é dinheiro público que está indo para fazer distribuição social. É dinheiro privado em conta de capitalização individual que está sendo antecipado ao invés de virar aposentadoria. E aí aconteceram 4 retiros, né? Eles estão chamando essa retirada do dinheiro da Previdência Privada de retiros. E essa semana seria a votação sobre acontecer ou não o 5º retiro, que seria a 5ª vez que as contas
seriam abertas para que os contribuintes pudessem tirar um pedacinho da sua previdência para o presente, né? E esse é um tema muito complexo e muito importante e estratégico para o governo Boric, porque, primeiro que previdência é um tema de longo prazo, sempre. Então, mexer em previdência sempre é complexo porque envolve questões intergeracionais e longo prazo da lógica do ciclo da vida dos trabalhadores, né? E aí, uma deputada do Partido Humanista, chamada Pamela Giles, fez uma proposta do quinto retiro, que seria uma quinta rodada de retiro das aposentadorias universal, né? Considerando que a pobreza chilena aumentou durante a pandemia e tal. E aí, o governo, os deputados da Convergência Social e da Revolução Democrática, que tinham votado a favor dos retiros na oposição ao governo Pinheiro, agora estão no governo. E eles se posicionaram de uma maneira mais centrista e contra o retiro. Só que isso colocava eles numa contradição muito evidente, porque, assim, há menos de um ano eles eram a favor do retiro. E aí, de repente, eles foram para o governo e ficaram contra. Como assim? Incluindo o próprio Boric. Exato. E a justificativa que a Camila Valleiros acaba dando de uma maneira muito, assim, esmagada pelas circunstâncias não, essa não é uma política sustentável, pode aumentar a inflação, né? Dá para ver que ela está desconfortável, tentando usar alguns argumentos leves da direita para ser contra o retiro ou colocar uma mediação, né? O que o governo fez para não cair nessa contradição tão absurda? Eles apresentaram um projeto alternativo ao projeto da Pamela Giles. Aparentemente, o Partido Comunista ameaçou votar a favor do retiro. E parte do Partido Comunista, se não me engano, votou pelo projeto da Pamela Giles, não pelo projeto do governo. Um deputado só. Dos 12 deputados comunistas, um votou com a oposição. O que é extraordinário, porque o Partido Comunista tem uma tradição muito disciplinada, né? Isso, não conheço outro partido na América Latina com o mesmo grau de disciplina. Eles não têm cisão. Pois é. E a situação é tão crítica que começa a aparecer as contradições do próprio PC nessa situação, nesse arranjo de poder, né? E aí o que aconteceu foi uma dupla derrota, né? Porque o quinto retiro, o projeto mais radical, entre aspas, né? Radical, isso não é radical. O projeto mais sensato, né? Que era a aprovação do quinto retiro, o projeto da Pamela Giles, foi rechaçado. O projeto do governo, que era a aprovação de um quinto retiro condicionado a pessoas endividadas, a mães de família e parcelado. Né? E condicionado ao pagamento de dívidas. Exato. Que era um projeto bastante mais recuado em relação à emergência social que se propunha. Né? Também foi rechaçado. E esse é o dado mais importante, porque a oposição da direita teve 2 vitórias essa semana. Rechaçou o projeto do quinto retiro e o projeto centrista de um quinto retiro mais recuado do governo. Eliminando o retiro. E, nesse sentido, a imprensa chilena ficou falando, por trás da máscara do Mário Marcel, ministro da Fazenda, havia um sorriso. Sim. O governo perdeu, mas o ministro da Fazenda provavelmente gostou, porque ele se manifestou fortemente contra os retiros já desde o ano passado. Não, e a máscara agora... Ele deu uma... Perdão. É a máscara da Covid, né? Mas também é a máscara metafórica que ele tem que usar para estar participando desse governo. E ele deu uma entrevista depois da votação no parlamento, dizendo: não, isso aqui não é problema, o que nos importa é o longo prazo. Não houve uma derrota do governo, isso aqui está bom. Ele explicitamente, ele não chegou a celebrar a situação, mas disse: não, está ok. Agora, por que isso é importante? Porque foi a primeira votação mais polêmica que o governo atua na Câmara e perde, né? Uma derrota do Jorge Jackson, que cumpre um papel de relações institucionais, de articulação das bancadas, né? Uma derrota da coligação do governo, importante no plenário, e isso coloca assim, a dúvida sobre qual é a capacidade do governo de governar com o Congresso, né? E em que medida isso gera uma situação de dupla institucionalidade no país, em que existe um Congresso de maioria de direita e uma convenção constitucional de maioria de esquerda. Né? Já vamos chegar lá. Não vai me fazer spoiler das minhas perguntas.
Eu não li o seu roteiro, não. Não, já meus roteiros são lidos só por mim e pelos meus cachorros. Nunca são passados aos entrevistados, senão perde a graça. Antes de continuarmos, aproveito para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Lembrem-se, há 5 formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. A segunda, se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube, clicando em Seja Membro agora mesmo. A terceira é contribuindo com o Super Chat ou Super Sticker. A quarta é o Valeu Demais, que funciona exatamente como o Super Chat, mas quando você estiver assistindo aos nossos vídeos gravados. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoie@operamundi.com.br. Vou repetir nossa chave no Pix, apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Eu quero também informar que estamos com uma promoção especialíssima para quem fizer uma assinatura anual de Opera Mundi ou uma assinatura mensal com valor mínimo de R$ 48. Os novos assinantes, dentro destas condições, receberão um dos famosos e charmosos bonés do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, o MST. A gente está comprando o boné diretamente do movimento, ou seja, um boné legítimo do MST. A assinatura solidária que dá direito a esse brinde pode ser feita no endereço operamundi.com.br/apoio. Vou repetir, operamundi.com.br/apoio. Joana, se o governo Boric, para tentar resolver o problema de não ter maioria parlamentar, continuar caminhando ao centro, isso poderia levar a tensão e até a riscos de divisão em sua coalizão? O Partido Comunista poderia sair do governo? Eu acredito que para o Partido Comunista sair do governo, uma coisa muito grave precisa acontecer, né? Muito grave no sentido de uma regressão programática muito profunda, né? Eu acredito que o Partido Comunista aposta no governo Boric como a melhor opção para se dar fundamento para a mudança da Constituição. Porque o antineoliberalismo chileno tem diante de si a necessidade de destruir a Constituição pinochetista e o conceito de Estado subsidiário. E essa é a revolução que os chilenos comunistas querem fazer, que o Partido Comunista Chileno quer fazer, né? No momento, é isso que está ao alcance das mãos. É a ideia de uma nova Constituição que seja capaz de destruir o legado pinochetista do arranjo institucional que impede o neoliberalismo de ser alterado, né, num arranjo herdeiro da ditadura com esse legado autoritário. Então, eu acredito que o Partido Comunista tem um certo pragmatismo, né, que vai aceitar algumas movimentações, já está aceitando algumas movimentações ao centro, né, já compõe essas movimentações, inclusive, e que só num caso muito excepcional o Partido Comunista sairia do governo. Não acredito que isso vá acontecer. Inclusive porque a Convenção Constituinte está em pleno vapor, o pleno da Convenção está aprovando a Constituição. Uhum. A ideia é que até junho esse texto esteja pronto, né? E que em setembro ele seja votado. Então, o Chile pode se transformar muito ainda nos próximos meses. E a abertura do caminho para o programa do Boric ainda não aconteceu, ela vai acontecer agora. Pelo menos até 4 de setembro, os comunistas vão engolir sapo. Acho que até depois, sinceramente, eles toparam estar no governo Bachelet 2. Uhum. Só para esclarecimento da nossa audiência, daqueles que eventualmente não acompanhem tão detalhadamente a vida chilena, o Partido Comunista Chileno, historicamente, foi sempre muito influente. O mais influente dos partidos comunistas em toda a América do Sul. Era um partido que, antes do golpe de 73, chegou a ter permanentemente 20% dos votos. Era até maior do que o Partido Socialista quando Allende é eleito presidente da República. Sempre teve uma aliança histórica com o Partido Socialista. Essa aliança ela se rompeu
em 1987, porque havia diferentes táticas para enfrentar a ditadura. O Partido Comunista Chileno apostava numa linha chamada de rebelião popular, que levou o partido a autorizar que seu braço armado tentasse assassinar Augusto Pinochet, em setembro de 86. O assassinato, o tiranicídio, como eles chamavam, fracassa e o Partido Socialista rompe com o PC e conforma, já naquela época, a aliança que acabaria dando origem à concertação. O Partido Socialista rompe com o Movimento Democrático Popular, que era uma frente de esquerda entre o Partido Comunista, o Partido Socialista e o Movimento da Esquerda Revolucionária, que então existia, e o Partido Socialista vai para a Assembleia pela Democracia fazer aliança com a Democracia Cristã, e até hoje está nisso, em aliança com a Democracia Cristã. Tá boa a síntese, Joana? É isso? Tá ótima. E é um partido, o Partido Comunista é um partido que, enfim, tem muita base, capacidade de mobilização social, e é um partido, ao contrário do que acontece em alguns países, é um partido comunista, né? Não é um partido moderado, é um partido que, embora tenha participado do governo Bachelet, é um partido que tem uma tradição de esquerda muito enraizada, inclusive foi um dos raros partidos comunistas que participam da luta armada nos anos do século passado, né, nos anos 70 e 80 do século passado. Até Joana, aproveito para passar uma referência bibliográfica sobre o partido, como a história do Partido Comunista Chileno, que são os artigos e livros do Rolando Álvares, que é um historiador da Universidade de Santiago do Chile, a USACH. Ele é um especialista na história do Partido Comunista Chileno. Quem quiser aprofundar, dá para encontrar artigos dele aí contando a história. Bem interessante. Além de ter sido o partido de um dos maiores poetas da história, Pablo Neruda, né? O Chile tem 2 prêmios Nobel de literatura pela poesia, o do Neruda e daquela poetisa... Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, exatamente. Joana, a nova Constituição chilena, agora vamos à pergunta do roteiro. A nova Constituição chilena, que está sendo elaborada pela Convenção Constitucional, que tem maioria progressista, parlamento, maioria conservadora, Convenção Constitucional, maioria progressista. Essa nova Constituição, como você disse, ela deve estar aprovada até o dia 5 de julho e irá para o referendo aprovatório, pelo que eles estão chamando de referendo de saída, no dia 4 de setembro. Pesquisas recentes mostram que 46% dos eleitores estariam insatisfeitos com as regras que estão sendo deliberadas. 46% dos eleitores. Este referendo de 4 de setembro é a mãe de todas as batalhas do governo Boric? Sem dúvida. É a batalha, né? Sem um referendo aprovado, é quase como se o Boric perdesse a eleição retroativamente. Se a Constituição em setembro for rechaçada, é quase como se a população tivesse falado: a gente se confundiu, a gente queria ter votado no José Antônio Cast. Erramos, né? Porque, de certa forma, quando acontece... Primeiro, o que foi o segundo turno que elegeu o Boric? Foi um segundo turno em que teve a votação histórica, a maior votação da história das eleições chilenas desde o voto facultativo. E foi um segundo turno em que muitas pessoas votaram contra o Cast e não necessariamente a favor do Boric, né? O Boric teve muito voto de pessoas que não simpatizam tanto com ele, que desconfiam dele, por conta do fato dele ter assinado o famigerado acordo do dia 15 de novembro de 2019, que foi o acordo em que o governo Piñera conseguiu aplacar as mobilizações a partir de um itinerário constitucional que foi muito criticado por causa do quórum de 2/3, que é um fantasma da ditadura, né? Um quórum que existe desde os anos 80. Então existe uma desconfiança em relação ao Boric, e ele conseguiu contornar essa desconfiança no segundo turno eleitoral com uma certa ajuda do próprio Cast. Cast que, ao contrário do Bolsonaro, embora ele seja chamado de Bolsonaro chileno, ao contrário do Bolsonaro, no segundo turno, Cast moderou o seu discurso, não radicalizou. E moderou o seu discurso também, enfim, com gestos, né? Tentando se descolar do que seria uma versão bolsonarista mais grotesca, assim, né?
tentando se distanciar dessa extrema-direita absurda da barbárie, né? Se colocando como uma pessoa civilizada, como uma pessoa que sabe fazer o debate de maneira bem educada, né? Um fascista bem educado, digamos assim. E aí, essa questão da pesquisa, dos 40%, eu acredito que é preciso ver o método dessa pesquisa, Breno. Eu sou um pouco desconfiada sobre esse número aí. Primeiro porque a maioria da população não sabe o texto que está sendo aprovado, porque ele está em movimento. Como é que você tem uma opinião firmada sobre um texto que ainda não existe? Certo? Ele está em processo de aprovação. Existe já alguns... A pesquisa é do Instituto CEDEM, é um dos principais institutos de pesquisa do Chile. Essa opinião foi coletada com base nas decisões principais já estabelecidas pela Convenção Constitucional, que inclui o direito ao aborto, que é muito utilizado pelas forças conservadoras, lá como cá, para tentar despertar o sentimento reacionário. Então, eles pegaram as principais decisões já tomadas e a pergunta foi: você está satisfeito com essas decisões da Convenção Constitucional? E 45% disseram não. Acho que tem a ver com o aborto, como você mencionou, uma insegurança em relação a isso, né? Uma contradição, uma dificuldade, ou um conservadorismo popular em relação a isso. E tem também a ver com uma cortina de fumaça que a imprensa da direita jogou sobre a ideia de plurinacionalidade. Porque a plurinacionalidade, que é uma bandeira estratégica da nova Constituição chilena, é um tema central para a história do novo constitucionalismo latino-americano dos últimos anos, né? E coloca o Chile pela primeira vez diante de uma certa admissão das fissuras internas da sua própria nacionalidade. Chile é um país muito centralizado, muito mais centralizado que a Bolívia, né? Em termos de território, de poder central ser a mão dura da condução política. A chilenidade, constituída também com base numa chilenidade conservadora da ditadura, tem na unidade nacional um tema caro, né? E as direitas da imprensa têm mobilizado essa questão da unidade nacional e feito uma certa cortina de fumaça, dizendo assim: ninguém sabe direito o que é um Estado plurinacional. Quer dizer que os chilenos não vão mais poder entrar na Araucania? Quer dizer que os chilenos não vão poder circular livremente pelo território do seu próprio país, como aconteceu com a ministra Sites, que foi impedida de entrar no território que ela mesma governa, né? Então, existe uma série de distorções sobre a plurinacionalidade que estão sendo jogadas ali pela direita, e a esquerda eu vejo que tem uma certa dificuldade de resposta, né? O melhor quadro do governo que eu vi respondendo essa pergunta de uma maneira à altura para a imprensa chilena foi o Gonçalo Winter, que é um importante quadro da convergência social, né? Fora isso, eu tenho a impressão que às vezes existe uma certa escassez de quadros para fazer um debate que responda a essa questão de uma maneira contundente, né? E aí, para quem tem curiosidade, o site da Convenção Constitucional é aberto, e existe um site institucional oficial, e o primeiro link, a primeira janela que dá para clicar nesse site é justamente as normas aprovadas pelo Pleno. E eles vão atualizando esse documento. Então, a comunicação da convenção está se dando de uma maneira muito prática, né? Existe aí um PDF com lá umas 100 e tantas normas que já foram aprovadas. 105 normas. Quantas? 105 era a última vez que eu vi. Bastante coisa já aprovada. E, especificamente, sobre a Convenção, sobre a plurinacionalidade, o que diz o artigo aprovado? Diz o seguinte, abro aspas: o Chile é um Estado plurinacional e intercultural que reconhece a coexistência de diversas nações e povos nos marcos da unidade do Estado. São povos e nações indígenas pré-existentes, os Mapuche, os Aymara, os Rapa Nui, e daí tem uma lista de povos indígenas e outros que podem ser reconhecidos pela lei. Aí um outro artigo diz: os povos e nações indígenas pré-existentes e seus membros, em virtude de sua livre determinação, têm direito ao pleno exercício de seus direitos coletivos e individuais,
em especial o direito à autonomia, ao autogoverno, à sua própria cultura, à identidade, à cosmovisão, ao patrimônio, à língua e ao reconhecimento das suas terras e territórios. Esse é o ponto-chave. Enquanto a plurinacionalidade for uma retórica de direitos que não se concretiza em terra, ela vai continuar sendo vaga e imaterial, né? O dilema da plurinacionalidade é o dilema do território. Então, acho que isso é um ponto também que fere de uma maneira direta os interesses das classes dominantes chilenas. Porque as classes dominantes chilenas, elas têm muitos importantes negócios nas madeireiras florestais do sul do país, que foram beneficiadas pela Corporação Nacional de Florestas na ditadura de Pinochet, que foram beneficiadas pela contra-reforma agrária, receberam da ditadura uma porção enorme de terras, né? E, entre elas, são duas famílias chilenas muito ricas, a família Mate e a família Angeline, que são donas da Companhia de Papel e Cartones e da Arauco, que é uma empresa das maiores do mundo de papel e celulose. Então, a gente está falando disso e também de um novo negócio de turismo que foi se instaurando, tipo um ecoturismo que tem no sul do Chile, que são hotéis de luxo que existem em terras que antigamente eram Mapuche, ou eram indígenas. Então, são dois tipos de negócio que vão ter que ser enfrentados para a recuperação das terras usurpadas, como dizem os indígenas. E esse governo tem dado mostras de muita conciliação em relação a isso, né? De muita leveza em relação ao tema. Porque esse tema só pode ser tratado de maneira dura. Só pode ser tratado por expropriação. E daí entra uma questão da Constituinte, que é qual é a questão do direito à propriedade na Constituinte. Já foi aprovado o direito à propriedade, ok, né? Isso aí acho que é até um consenso, direito à propriedade privada. Não tem ninguém que vai dizer que é contra o direito à propriedade privada de uma maneira absoluta, né? Mesmo o marxista mais arraigado, se fizer isso, está lendo errado, Marx. Mesmo a Constituição da Coreia do Norte prevê certo direito à propriedade. Exato. E, no entanto, tem escrito ali, se você coloca na busca, tem uma incidência da palavra expropriação. Está escrito lá que, deixa eu achar o trecho aqui exato, sobre a propriedade, diz: nenhuma pessoa pode ser privada de sua propriedade, a não ser em virtude de uma lei que autorize a expropriação por causa da utilidade pública ou do interesse geral declarado pelo legislador. Ou seja, a expropriação existe como figura permitida na nova Constituição, né? Que é o direito social à propriedade, digamos. No período pré-golpe de 73, e não foi por iniciativa da esquerda, foi por uma iniciativa de comum acordo nos anos 40, nos anos 30, havia uma lei no Chile que permitia o Estado deduzir das indenizações que pagava quando expropriava alguma empresa, ele podia deduzir o excesso de lucro que uma empresa teve na sua existência, né? O Chile era um dos raros países que permitia isso. Não, essa empresa lucrou muito acima de uma média razoável, isso vai ser descontado da indenização, né? Isso foi feito com a Anaconda e com a Kennecott, que eram as duas gigantes do cobre estadunidenses expropriadas pelo governo Allende. E foram expropriadas sem indenização nenhuma por conta disso. Falando, vocês já lucraram acima, então a indenização já foi paga antecipadamente, digamos. Claro. Que era um mecanismo de facilitar a retomada de propriedades pelo Estado, ou a tomada de propriedades pelo Estado. Joana, qual é a tática de Boric para o referendo? É uma tática fundamentalmente de mobilização popular ou é uma tática de tentar acalmar os setores conservadores? Sabe-se lá como, porque ele não tem governança sobre o que está sendo aprovado na Convenção Constitucional. Entre essas duas opções que você colocou, eu diria que é a segunda, que é a de acalmar os setores conservadores e tentar o tempo inteiro passar um verniz, passar um pano nas posições mais, entre aspas, radicais ou nas posições mais incômodas para as classes dominantes que a Constituição aprova, né, que a Constituinte aprova. Eu tenho a impressão que ele está muito mais nesse papel justamente de amortecer o processo
do que de mobilizar. E aí basta a gente lembrar que outro tropeço inicial do governo, depois da questão Mapuche, foi a questão dos protestos estudantis que aconteceram no final de março, né? Então, qual é a relação do Boric com os protestos de rua, que ele mesmo, de onde ele veio, né? É muita contradição, é um poço de contradição, porque quando acontece em 25 de março, ele estava presidente há 15 dias, acontece um protesto convocado pela CONFET, Confederação dos Estudantes do Chile, que é como a CONFET é uma confederação como se fosse a UNE, composta por vários DCS, seria, né? Por várias federações. Lá no Chile chamam de federações, né? Isso. E não tem uma entidade única, majoritária, que como a UNE tem uma confederação que é um fórum plural de federações, né? Então, essa manifestação foi convocada. Bom, a Camila Vallejo foi presidenta da FET e da CONFET. O Boric foi presidente da FET. A FET é como se fosse o DCE da Universidade do Chile, né? A CONFET convoca uma manifestação para o dia 25 de março, obviamente testando o governo, por uma pauta muito mais do que legítima, que é o reajuste das bolsas de alimentação dos estudantes, que não é reajustado há 10 anos e que está defasado, tem uma certa inflação. Então, assim, estudante reivindicando marmita. É esse o nível... Quais são as forças políticas dirigentes do movimento estudantil hoje no Chile? Quais são os partidos? Olha, o Partido Comunista ainda tem uma importante força, só que o estalido social desorganizou um pouco a coisa. Então tem muito independente. É difícil de identificar até. Assim como a Convenção Constitucional foi difícil de mapear, né? Quando acabou a eleição, tinha tanta lista e tanto nome independente que era difícil de mapear quem era quem. Mas o Partido Comunista ainda dirige a Federação da Universidade dos Estudantes do Chile, né? Acho que sim, eu precisaria conferir isso, porque eles elegem a cada ano, né? Eu sei que eles costumam ganhar as eleições. Nesse minuto, eu não sei quem dirige. O que eu sei é que o movimento... Mas não é um movimento... Esse movimento do dia 25 de março não é um movimento de direita, como aconteceu com o movimento estudantil na Venezuela. É um movimento de esquerda. Movimento de esquerda. Os estudantes chilenos são extremamente hegemonizados pela esquerda, né? E cumprem um papel... protagonista, ponta de lança na crítica ao modelo constitucional do Pinochet e ao neoliberalismo desde 2006, né? Então, a direita tem pouquíssimo avanço na juventude chilena e no movimento estudantil. Então, o que acontece? Esse protesto ele não é ele é um protesto que tem uma pauta muito simples, né? E aí os carabineiros, a polícia chilena reprime esse protesto e um estudante é baleado no dia 25 de março. Por causa de uma certa emboscada que a polícia faz a um grupo de estudantes. A polícia alega que os estudantes estavam prontos para jogar um coquetel molotov, o que não era verdade. E aí o policial ele atira no chão para assustar, e a bala regateia e bate no chão e entra no tórax de um estudante, né? E esse estudante fica em estado duro, assim, ele fica na UTI por alguns dias, depois sai. E aí o que o governo faz? O governo faz uma resposta que parece um governo da concertação, assim, fala, vamos investigar o caso e se for constatado má conduta do policial, ele será punido. Como se a má conduta não fosse constatável pelos próprios fatos. Aquele tipo de resposta que a gente está acostumado aqui no estado de São Paulo. Exato. E, então, isso foi um sinalizador de que a relação do governo Boric com os protestos, inclusive estudantis, seria contraditória em relação ao seu próprio passado. E, em seguida, no dia 29 de março, é um dia importante, inclusive para a cultura política do Partido Comunista, que é o Dia del Joven Combatiente, o Dia do Jovem Combatente, que foi um dia no qual foram assassinados 2 irmãos da periferia de Santiago durante a ditadura, né? E então esse dia é muito importante na cultura política da esquerda mais rupturista no Chile. E nesse dia sempre tem protestos inflamados, né? Principalmente nas poblações, nas periferias. E nesse dia a Isquia Sitges, de novo, ministra do Interior, que tem feito algumas declarações um pouco desastradas nos últimos tempos, ela vai dizer que o governo apoia os carabineiros, que vai dar todo o respaldo aos carabineiros no seu trabalho de proteger os chilenos
de qualquer desordem. Ela faz uma declaração que parece de um outro governo, né? Parece que ela copiou e colou de um outro governo a declaração. E isso gera um mal-estar tremendo, né? O próprio Radwe vai criticar diretamente a CITES nesse caso, né? E embora o governo tenha essa posição, essa retórica do diálogo, né, do anticonflito, um certo pacifismo programático, né? De tipo, não, nós queremos que a paz prevaleça, que não haja conflitos de rua, né? Que na Araucania a paz seja possível, que todos encontrem os seus interesses, né? O governo tem uma retórica de conciliação do inconciliável. Em algum momento isso vai ter que se decidir, né? Ao mesmo tempo, vem a própria ministra CITES e anuncia, em relação à Araucania, que comprou uma série de novos blindados, mais de 34 veículos blindados para os carabineiros e drones para os carabineiros da Zona Sul, da macro Zona Sul, né? Então, apoia os carabineiros no dia do jovem combatiente. Depois tem uma retórica de reforma interna dos carabineiros, mas também compra equipamentos militares e reforça a tecnologia da repressão. Então, onde está essa reforma? A minha impressão assim, é que o governo está entregando, o governo está sem medidas rápidas, né? Não existe nenhuma medida contundente, rápida, que demonstre cabalmente que o governo está cumprindo o seu programa. Existe uma série de declarações, tipo, precisamos fazer uma reforma das polícias. Bom, mas qual é a reforma? Apresente a reforma das polícias, né? Não, estamos elaborando, porque é complexa. É como se uma série de pessoas muito cruas chegassem numa máquina enorme, que é o Estado chileno, e tivessem ainda aprendendo a manejar, assim, qual é o botão que eu tenho que apertar para fazer tal procedimento básico, assim, né? Então eu vejo um pouco assim, ainda tem um período de adaptação, que acho que tem uma margem de tolerância, né? Bom, eles estão entendendo o que é o Estado chileno, tudo bem, mas tem também uma falta de contundência em qual é o caminho programático para onde esse governo vai. Joana, o que acontece se ele perde o referendo constitucional e volta a vigir no Chile a Constituição de 1980, que é a Constituição do Pinochet? Olha, eu não consigo nem pensar nessa possibilidade, Breno, de tão catastrófica que seria, assim. Eu acho que é muito improvável, porque eu acho que o próprio povo chileno já apostou nesse processo de uma maneira ampla e coletiva e profunda. Por exemplo, desde o plebiscito de outubro de 2020, quando mais de 80% da população votou pela abertura do itinerário constitucional. Depois, quando a população vota majoritariamente na convenção, nos convencionais, nos deputados constituintes, a população vota majoritariamente na transformação, né? Vota nos candidatos antipinochetistas. E depois, quando elegem o Boric, né? Que foi um certo plebiscito um segundo plebiscito de entrada à eleição do Boric, né? Eu acho que a direita tem muito trabalho para reverter esse processo. A direita vai chamar o não na Constituição. Isso, provavelmente sim. Eu acho que a única coisa que resta à direita é isso. Porque a direita está muito... Incluindo a democracia cristã? Oi? A democracia cristã vai se juntar a um bloco do não? Não creio. Eu acho que a democracia cristã vai votar pelo sim. É a minha impressão, pelo que eu tenho escutado das declarações dos políticos da democracia cristã. Mas os dois grandes partidos da direita, a União Democrática Independente e a Renovação Nacional, e também o partido do Cast, chama Partido República, né? Republicano, é. Partido Republicano, esses vão chamar o voto no não. Sim. O bloco do golpe de 73, com exceção da democracia cristã, vai chamar o voto no não. Exatamente. E a democracia cristã, ela está muito enfraquecida. A candidata a presidente deles foi muito mal nas eleições, né? Ficou em 4º lugar, perdeu para aquele protofascista do Partido de la Gente, 5º lugar, exatamente. Perdeu para candidatos improváveis, tipo o Partido de la Gente e o candidato que estava fora do Chile, né? Então, que era meio um charlatão.
Então, a democracia cristã está sendo pressionada por essa lógica da necessidade de um novo pacto social, né? E na prática também, Breno, eu acho que é importante a gente não ter tanta ingenuidade com relação ao que significa uma nova Constituição no Chile, porque, assim, mudar uma Constituição, não quero diminuir, né? O processo foi, de certa forma, revolucionário. Mudar a Constituição do Pinochet, revogar, derrotar essa Constituição, é um processo com características revolucionárias no sentido de... É uma mudança muito profunda na lógica do funcionamento da sociedade chilena. Mas o resultado vai ser uma Constituição social-democrata. Como implementa-se uma Constituição social-democrata? Com luta de classes. Ou ela vai ou ela não vai, depende da correlação de forças. Então, também tem um texto constitucional muito bonito, como é o nosso, a gente pode dizer, né? Tem vários aspectos da Convenção Constitucional que avançam muito no Chile em relação à nossa de 88, principalmente relacionada à plurinacionalidade e direitos da natureza, que são agendas novas, que não existiam nos anos 80, mas também tem muitos eixos de direitos sociais que a gente tem. Nosso artigo 5º e 6º ali garantem tudo isso, né? A previdência, a saúde, a moradia, a educação, né? Então, a gente também, na nossa realidade brasileira, tem que saber que o fato da gente ter, no Brasil, uma Constituição cidadã, que pode ser considerada social-democrata, de 88, não significa que não tenha neoliberalismo no Brasil, só porque a gente tem um texto constitucional que garante todos os direitos. Você acha que, de certa maneira, a aprovação da Constituição pode não ser revolucionária, mas a sua reprovação pode ser abertamente contra-revolucionária e colocar o país num choque político? Eu acho exatamente isso. Assim, a aprovação seria um retrocesso de grandes proporções, catastróficas. Seria quase como voltar ao plebiscito de 1980, assim, quando o Pinochet ganhou, né? É uma vitória de um fantasma, entendeu? É um fantasma de 30 anos aí que não sai do país, que precisa ser exorcizado. Eles até iam marcar o plebiscito. Ele sai, dá uma volta e retorna. Exato, é incoerente. O Pinochet já morreu, só que eu me lembro, o Pinochet já morreu, ele não só sobreviveu ao atentado, ao tiranicídio de 86, como ele já ressuscitou umas 5, 6 vezes. Pois é, o Pinochet é um fantasma que precisa ser exorcizado de uma vez por todas, junto com Jaime Guzmán, né? E tem ali um think tank chamado Fundação Jaime Guzmán. Só para as pessoas que nos acompanham saberem. Jaime Guzmán foi um senador da UDI, da União Democrática Independente, em 1980. Ele era o ideólogo jurídico do pinochetismo, é ele quem escreve a Constituição de 1980, que foi um plebiscito com muitas denúncias de fraude, mas pelo qual essa Constituição de 1980 foi aprovada, a Constituição pinochetista. Se for reprovada a Constituição que está sendo escrita pela Convenção Constitucional atual, se retornaria à Convenção de 1980. Jaime Guzmán era um elemento neofascista que foi assassinado em 1991 pelo principal grupo armado chileno, já muito dividido na época, que era a Frente Patriótica Manuel Rodrigues. A Frente Patriótica Manuel Rodrigues era o nome do braço armado do Partido Comunista Chileno. Mas em 1991, a Frente Patriótica Manuel Rodrigues já não tinha mais nada a ver com o Partido Comunista. O Partido Comunista tinha desmontado a Frente Patriótica em 1987. Quem não concordou com o desmonte criou uma outra organização chamada Frente Patriótica Manuel Rodrigues Autônoma. A Frente Patriótica Manuel Rodrigues Autônoma é quem assassina Jaime Guzmán. Ironicamente, o principal quadro dessa operação se chamava Maurício Norambuena. Maurício Norambuena ficou quase 20 anos preso no Brasil. Ele está agora preso no Chile. Por que ele ficou quase 20 anos preso no Brasil? Porque ele participa do sequestro do Washington Liveto em 2002, que foi uma operação conjunta de grupos que tinham origem no MIR chileno, grupos que tinham origem no Exército de Libertação Nacional da Colômbia, e o Norambuena, que foi já conhecido, uma figura muito popular no Chile, um cara muito conhecido, chamado Comandante Ramiro, que foi dirigente da Frente Patriótica Manuel Rodrigues. Norambuena participou do atentado ao Pinochet, Norambuena participa da execução, é o chefe da execução de Jaime Guzmán,
Norambuena participa do sequestro do Washington Oliveto, ele é preso no Brasil e é extraditado ao Chile, onde ele se encontra preso. E uma das polêmicas internas da coalizão de esquerda foi o que fazer com Norambuena. O Daniel Radoi propunha anistiar o Norambuena. E o Boric disse que o Norambuena cumprirá a pena até o último dia, que apenas a justiça poderia resolver o seu caso, que o governo dele nada faria a esse respeito. Foi uma polêmica duríssima entre Radoi e Boric a esse respeito. Maurício Norambuena, ele também protagonizou a mais espetacular fuga de uma prisão da América Latina, que foi em 1997. Ele fugiu da prisão de segurança máxima de Santiago de helicóptero, ele e mais 2 outros, de helicóptero e atirando. Foi uma cena de filme. Aliás, acho que está sendo feito um filme. Eu prefiro a fuga do Pepe Mujica em 1971 no Uruguai. É uma fuga mais... É uma fuga mais... É uma fuga cerebral. Em termos de massas, né? Porque foram 120... E virou um shopping center em Montevidéu, onde era a prisão. Aquele presídio. Virou um shopping center. Você visita o shopping center e ainda tem a estrutura da prisão. Meu Deus. Enfim, só para... Mas o Jaime Guzmán é importante porque ele foi o arquiteto do pinochetismo sem Pinochet, né? Então ele criou a armadura institucional que permitiu que essa Constituição sobrevivesse por tanto tempo, incluindo o quórum de 2/3, o sistema binomial, que é a lógica eleitoral que vigorou no país até o governo Bachelet II, que impedia a criação de maiorias suficientes para se alcançar os 2/3 para se mudar a Constituição. Tinha, assim, uma espécie de armadilha institucional ou uma espécie de bloqueio, né? Uma impossibilidade de se criar qualquer experimento político análogo ao que tinha sido o experimento do Allende, né? Um experimento que utilizasse a própria institucionalidade e a própria legalidade para se avançar em processos de expropriação. Então, a importância do Jaime Guzmán é essa. Ele foi o cara que permitiu que o pinochetismo continuasse em vigor em termos político-institucionais, né? Ele era um gênio, né? Ele era uma pessoa, um gênio do mal, assim. Ele era muito inteligente, ele foi capaz de fazer esse arranjo funcionar por muito tempo, né? Claro. Então, o exorcismo é contra Pinochet e também contra Jaime Guzmán. Tem existem os guzmanistas da atualidade, né? A direita chilena tem uma relação muito importante com a memória, com a reivindicação de lideranças da direita histórica, né? Então, existe a Fundación Jaime Guzmán, existem uma série de fundações relacionadas com esses líderes da ditadura que vão se articulando junto à UDI e à Renovação Nacional, os partidos de direita que vão querer boicotar o plebiscito de saída, rechaçando. Mas eu acho que é muito improvável que esse rechaço seja vitorioso. Joana Salem, estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer 2 perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas, que eu já tomei muito do seu tempo. Primeira pergunta, qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? Segunda pergunta, qual filme ou série poderia indicar a quem nos acompanha? Bom, eu acabei escolhendo um livro muito relacionado à nossa conversa, para aproveitar o tema. Estou até com ele aqui, já peguei da minha estante, que é esse livro aqui, ó. Chile em Chamas. A revolta antineoliberal. De quem quem editou, do que se trata? É um livro coletivo, que a maior parte dos autores é chilena. Originalmente é um livro editado na Argentina pela editora Tinta Limón, que é uma ótima editora argentina, e foi traduzido ao português pela editora Elefante, no Brasil. Então é um livro que tem vozes das ruas do estalido social, tem estudantes, tem movimentos feministas, tem trabalhadores de sindicatos que fazem o debate do mundo do trabalho, tem pessoas do mundo da saúde, tem
representantes do Nomassa FP, o movimento dos aposentados contra a capitalização individual. Tem advogados especialistas em processos constituintes que também participaram do estalido. É muito múltipla, né? A revolta social chilena de 2019 para cá foi muito polifônica. Mas é um livro fundamental, portanto, para quem quiser entender o que foi o estalido social, aquelas mobilizações de 2019, é isso? Exato, mas não só, também entender as forças que atuam no processo constituinte. Tá. Porque são essas pessoas que estão ali na convenção, muitas delas independentes, né? A maioria independente, fazendo a nova Constituição. Né? Tem muitos indígenas que escrevem nesse livro, e por aí vai. Eu tive a honra de prefaciar a edição brasileira desse livro. Então, o prefácio é um pequeno texto que eu escrevi, chamado A Normalidade Era o Problema, porque essa foi uma das pichações que aconteceram na época do estalido social, que era não voltaremos à normalidade, porque a normalidade era o problema. Né? Então, eu prefaciei com esse título, explicando um pouco do que se trata o livro. Ele está disponível no site da editora Elefante. Eu vou até compartilhar aqui com a Laila, se ela quiser divulgar depois no chat do YouTube, o link para esse livro da editora Elefante. Perfeito. Filme ou série? Eu entrei no modo Chile, agora ninguém me tira, Breno. Isso aí. Então, eu tenho 2 séries para indicar. Daqui a pouco você vai nos cantar alguma música do Victor Jara. Eu toco Violeta Parra no violão, hein? Hã? Toco Violeta Parra no violão. Você toca Violeta Parra no violão? Mas não ao vivo, assim, aí não é o caso, só entre 4 paredes. A série são 2 séries. A primeira é uma série chamada Ecos del Desierto, ou Ecos do Deserto, que é uma série que conta a história de uma importante militante chilena, que é a... Nossa, me fugiu o nome dela agora, já vou contar a história dela, daqui a pouco me vem o nome dela. É uma deputada comunista chilena da velha guarda, né? E ela foi uma vítima da ditadura. O marido dela foi morto pelas campanhas, pelos voos da morte, pelas caravanas da morte. Oi? A história da Gladys Marin? Não? Ela está viva, ela é deputada atualmente. Daqui a pouco eu lembro, que me deu um branco. Ela é deputada do Chile pelo Partido Comunista hoje, e o marido dela foi morto pelas caravanas da morte, que foi uma condução do Pinochet com o general Arellano, Carmen Hertz. A Laila me ajudou aqui. Carmen Hertz. Claro. O marido da Carmen Hertz foi morto nas caravanas da morte, que foi um voo de helicóptero que foi feito nos primeiros dias do golpe, de sul a norte do país, com execuções sumárias, né? De algumas lideranças que foram executadas imediatamente. Então, é a história do marido da Carmen Hertz sendo morto lá em Antofagasta. Ele trabalhava como jornalista do sindicato dos mineiros da mina de Chuquicamata, que é uma das maiores do Chile. E a Carmen Hertz, ela é advogada, e ela se torna, então, a principal lutadora para descobrir o que aconteceu com o marido dela, e ela se torna uma importante advogada da Vicaria da Solidariedade, né, ao longo da ditadura. Tem que plataforma essa série? YouTube. É uma minissérie de 4 episódios. No YouTube. E a segunda série se chama Los Archivos del Cardenal, Os Arquivos do Cardeal. É uma série que conta a história da Vicaria da Solidariedade, justamente. A Vicaria foi o principal organismo de resistência à ditadura chilena na época da ditadura, porque era ligada à igreja. A igreja chilena tem uma trajetória progressista, né? Parte da igreja chilena, pelo menos, ou do cristianismo chileno, tem uma forte trajetória progressista. E essa série tem 2 temporadas, ela está disponível no site da TVN, que é a Televisão Nacional Chilena, né? E ela conta a história, tem uma história de amor ali no meio, entre um casal jovem, mas ela conta substancialmente a história das divergências de como resistir à ditadura e de qual foi o papel da Vicaria na construção do maior arquivo sobre a repressão criado, que deu fundamento para os estudos históricos que hoje existem sobre a repressão da ditadura Pinochet.
Então, essa a gente encontra no site da TVN, da Televisão Nacional Chilena. Tá. Isso. Tem uma cena emblemática que é os militares invadindo a vicaria da Solidariedade e o cardeal se colocando diante dos militares, falando: nos meus arquivos vocês não mexem, né? Eu vou denunciar para o Papa, uma coisa assim. E os generais virando de costas indo embora, né? Então, eu que sou historiadora, para mim essa história é emocionante, que é a história da preservação de documentos que permitem que a gente conheça o que aconteceu. Claro. Bom, muito e aí bem. tem o último filme, que acho que pode entrar como brinde, que é A Cordilheira dos Sonhos, do Patrício Guzmán, que é o terceiro filme da trilogia recente do Patrício Guzmán, ele que gosta de trilogias, né? O primeiro é A Nostalgia da Luz, que fala sobre o deserto do Atacama. Cada um deles tem a ver com um tema político e um tema geológico, né? Então, o primeiro é o deserto do Atacama e a busca de presos políticos, desaparecidos políticos no norte. O segundo se chama O Botão de Pérola, que é sobre os voos da morte e a Araucania, essa região úmida do sul do país, né? País que tem a região mais seca e mais úmida do mundo, é o Chile. É uma espécie de aberração geológica, né? É um país com muita diversidade de ecossistemas. E esse é o terceiro filme, que é A Cordilheira dos Sonhos, que é sobre a cordilheira e a repressão da ditadura em Santiago. E a lógica que a repressão adquiriu na capital do país. Né? É um filme... É um documentário ou um filme de ficção? Documentário, é um documentário. Patrício Guzmán fez um dos mais célebres e premiados documentários do mundo, que é A Batalha do Chile, né? Sobre a queda do Salvador Allende. Exato. Perfeito. Acabaram as indicações? Sim, acabaram. Joana, eu queria agradecer muito pelo teu tempo e por essa conversa tão interessante e informativa. A próxima vez que nós te entrevistarmos, que eu te entrevistar, você já vai estar com filho ou filha no colo? Filha. Com filha no colo. Sim. Vai ser uma entrevista com a primeira filha da sobre Joana. Maternidade vai ser. Já em maternidade. Então, eu queria te agradecer, desejar boa maternidade nessa reta final e muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Breno. Um abraço, sempre muito prazer falar com você. Tchau, tchau. Tchau, Joana. Também agradeço aos que assistiram a este programa, em especial aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.